boa noite. Estão bem? Obrigado, Arlen. Bom, chegamos à semana mais temida e desafiadora dessa série. A gente está falando sobre cada um dos discípulos de Jesus e destacando algum elemento na vida de cada um deles. E essa semana foi aquela que eu fiquei pensando assim, por que eu escolhi fazer essa série agora, né? Porque a gente vem falando sobre os mais fáceis, né? Tiago, André, Felipe, Natanael, João, tantos outros que a gente vem falando, Tomé, por exemplo, a gente falou sobre ele. E aí nós chegamos hoje a um personagem que a Bíblia não diz muita coisa sobre ele, diz apenas o seu nome. E aí a gente fica meio sem saber o que fazer, né? Tem algumas inferências, tem algumas citações indiretas, fala em determinado momento o nome do pai e da mãe dele, mas não tem muita coisa além disso. E eu passei a semana pensando em o que fazer para solucionar essa dificuldade. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi pedir outra pessoa para pregar. Seria muito mais fácil pedir para alguém, dar um atestado, sei lá, inventar uma conjuntivite, alguma coisa assim, e falar, olha, infelizmente eu não posso, que outra pessoa venha no meu lugar e faça esse trabalho. Falei, melhor não. A segunda coisa, eu pensei em fazer o que você já deve ter visto em algum lugar, eu chegar aqui, além de me livrar do problema, eu ia mostrar o quanto eu sou espiritual. Eu ia chegar aqui e dizer assim, irmãos, preparei o sermão durante a semana, mas senti no coração de mudar aqui na hora, e hoje, ao invés de falar sobre esse apóstolo, eu vou falar sobre a cura de Naamã. Você precisa dar 7 mergulhos, vai sair daqui durante 7 semanas, cada semana um mergulho, e você vai sair daqui purificado. E aí vocês iam pensar assim, como o pastor é espiritual, né? Ele ouviu na hora que precisava mudar o sermão. Eu achei melhor não, porque no meu caso, Deus ele já está comigo quando eu estou preparando o sermão. Então ele não muda de ideia assim. Deus não fica surpreendido de falar assim, não, eu disse para preparar isso, mas agora eu vou. Então achei melhor não também, e aí falei, bom, o que eu posso fazer? E falei, já que a Bíblia só diz o nome, eu vou ler o nome dele, fecho a Bíblia e falo assim, bom, se a Bíblia não diz muita coisa, eu também não vou dizer que Deus te abençoe, tenha uma boa semana. E foi isso que eu decidi fazer, que Deus abençoe vocês. A gente vai seguir por outro caminho, na verdade. Eu queria que a gente pensasse exatamente sobre o fato de alguém ter sido escolhido por Jesus, sobre o fato de alguém ser parte desses homens escolhidos com essa tarefa, ainda que esse alguém não tenha um seu trabalho destacado, de certo modo. Ainda que não haja muita informação sobre ele, ainda que não traga uma frase dita por ele em algum momento da caminhada com Jesus, ainda que não traga um grande acontecimento, um grande milagre que surge a partir de uma pergunta, de uma proposta que ele faça. E isso é meio contraditório da gente pensar hoje, e é sobre isso realmente que eu queria propor essa reflexão, porque nós vivemos numa geração onde nós somos incentivados o tempo todo nessa busca pela proeminência, pela relevância, pelo senso de protagonismo, porque nós somos incentivados a isso, de modo que para alguns não basta que você seja uma pessoa absolutamente comum, absolutamente normal. Nós somos desafiados, inclusive, por meio de músicas cristãs que nos incentivam ao modo como nós marcaremos a nossa geração. Pensando de forma realista e usando a estatística para embasar esse pensamento, eu não sei se eu te assusto ou te deixo feliz com isso, mas a grande maioria de nós, talvez nenhum de nós, vá ser uma pessoa notável no ponto de vista histórico, que seremos lembrados daqui a 2 ou 3 séculos, e não há problema algum com isso. Ao contrário dessa busca por esse senso de protagonismo, que as pessoas abrem mão de qualquer valor para se destacarem entre os seus pares, olhar para a vida de um homem como esse que a gente vai falar hoje é um alento nesse sentido, porque ele foi escolhido pelo próprio Jesus, porque ele caminha por 3 anos ao lado de Jesus e não há absolutamente nada destacável sobre a sua vida. Numa época em que as pessoas são valorizadas pelo número de seguidores que têm, numa época onde influenciador virou profissão e o sonho de muita gente, como acontece hoje, pensando com a nossa mente atual e usando os nossos padrões para definir, esse homem seria visto por muitos como um fracassado.
alguém que caminhou por tanto tempo ao lado de Jesus e não tem nada de importante, sobrenatural ou relevante na vida dele. O homem sobre quem nós falaremos hoje tem muito a nos ensinar, mesmo que não tenha sido alguém tão destacado assim. A gente vai falar hoje sobre Tiago, filho de Alfeu. Ele é chamado também de Tiago, o menor. Para os mais íntimos, Tiaguinho. Caraca, moleque, é sobre ele que a gente vai falar hoje. Havia alguns Tiagos no Novo Testamento. Entre os 12, nós falamos inclusive já sobre o outro, que é Tiago, filho de Zebedeu. E essa designação usada para se referir ao Tiago de hoje como sendo o menor, pode ser por 3 razões, e aí os comentaristas bíblicos eles vão discordar no motivo pelo qual Tiago é chamado de Tiago o menor. A primeira razão é que alguns acreditam que a sua influência foi uma influência menor do que a do outro Tiago, que era filho de Zebedeu. Então ele é chamado de Tiago o menor, pensando acerca da sua influência. Outros vão dizer que ele recebeu esse apelido de ser o menor por causa da sua baixa estatura. Se num grupo você tem 12 pessoas, dentre as 12 nós temos 2 Tiagos, um deles era maior e o outro era menor, para facilitar, Tiago o maior, Tiago o menor, Tiagão, Tiaguinho, é uma forma muito mais fácil da gente conseguir identificar. Mas outros comentaristas vão dizer que ele era chamado assim porque ele era mais novo que o outro Tiago. Aliás, a grande maioria dos comentaristas defende essa versão, tanto é que na NVI, Nova Versão Internacional, não utiliza a expressão Tiago o menor, mas utiliza a expressão Tiago o mais jovem. Qual das 3 versões é a verdadeira? Não sei. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 10, isso não é tão importante para a gente, saber a razão do seu apelido, mas é importante pensarmos em alguns elementos acerca da vida desse homem. Texto de Mateus 10. É o texto que lista os 12, e eu achei importante ler esse texto hoje, para você saber que ele está de fato, Pedro, André, Tiago, João, a gente não precisa, a gente já se lembra, faziam parte dos 12, mas esse homem é importante que a gente se lembre, ele é Tiago, ele é filho de Alfeu, a sua mãe se chama Maria. E maiores informações no Globo Repórter. Mateus capítulo 10, versos 1 a 4. O texto diz o seguinte: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Essa é a lista dos 12, mas hoje eu quero usar um texto de apoio que nos traz algumas características, não apenas para esses 12, mas de todos os que se propõem a ser seguidores de Jesus, e essas características são definidas pelo próprio Jesus. Se alguém te perguntasse hoje, qual é uma característica marcante de um seguidor de Jesus, o que você responderia? Se alguém te perguntasse como eu defino se uma pessoa é de fato uma seguidora de Jesus, se alguém é de fato um discípulo de Jesus, como é que você responderia a essa questão? É importante a gente pensar sobre isso, porque nesses últimos dias especialmente, as pessoas têm definido, inclusive usando a opção de voto, dizendo que alguém que é cristão pode ou não pode votar em determinado candidato. E a ideia não é exatamente essa, a ideia é olhar para o que o próprio Jesus define como sendo uma característica marcante e fundamental de um seguidor seu. Portanto, eu te convido a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas 9, 23, o texto vai ser projetado. Diz assim, quando eles chegam... Não é isso não, estou em Mateus 9, 23. Preste atenção, gente. Lucas 9, 23. Diz o seguinte, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. De novo, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz
e siga-me. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Nos ajude a olhar para a vida desse homem, que para muitos não é alguém notável, não é alguém que se destaca entre os seus iguais, mas que a gente crê que, sendo um discípulo do Senhor, ele tem muito a nos ensinar. Obrigado porque a gente olha para esse texto, onde o próprio Senhor Jesus nos dá algumas definições sobre como é um discípulo de fato, e a gente reflete sobre isso olhando para a vida desse homem e olhando para a nossa própria história também. Nós oramos pedindo que o Senhor fale conosco e oramos no nome de Jesus. Amém. Diante do que nós falamos então na introdução, seria muito mais fácil tentar convencer alguém a se tornar um seguidor de Jesus, prometendo todas essas coisas que as pessoas estão buscando: relevância, proeminência, protagonismo. Só que nesse texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que o que de fato define alguém como um seguidor de Jesus está relacionado com essas características que Jesus apresenta, e é sobre isso que eu queria pensar com você. A partir desse texto de Lucas, que nós acabamos de ler, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre como essas características se expressam na vida desse homem, conhecido como Tiago, o menor, e como nós também somos desafiados a pensar na nossa própria vida enquanto seguidores de Jesus. A fala de Jesus é muito objetiva, a fala dele é muito clara e muito direta, e a primeira afirmação que ele faz é a seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, e aí ele vai estabelecer agora os pré-requisitos para essas pessoas que querem acompanhá-lo. E a primeira coisa que ele fala de modo muito direto é a seguinte: negue-se a si mesmo. Primeira definição: um discípulo de Jesus é alguém que nega a si mesmo. E esse é um ponto muito importante, porque a essa altura, os discípulos já conheciam a pessoa de Jesus. Ele já tinha se revelado para eles, ele já tinha dito quem ele era, ele já tinha convidado esses homens para que pudessem segui-lo, e ele já tem alguma noção sobre a sua pessoa. Eles caminham juntos por alguns anos, e nessa caminhada os discípulos começam a entender sobre a sua missão, sobre o que ele tinha vindo fazer, sobre o propósito dele estar aqui entre nós. Então os discípulos, eles conhecem quem é Jesus, o que ele veio fazer, mas nesse momento Jesus vai deixar claro para eles o que é exigido deles, então, a partir dessa compreensão, e pode ser que essa seja a tua dúvida. Pode ser que você diga: olha, eu sei quem é Jesus, eu já ouvi falar sobre ele, eu sei que ele é o Filho de Deus, é o Deus que se fez homem, eu sei sobre a sua missão, ele veio para morrer na cruz, eu aprendi sobre isso quando eu fui na igreja, ou frequentei uma cantata, por exemplo, eu já sei sobre a sua identidade, sobre a sua missão, e talvez a sua grande pergunta diante disso seja exatamente essa: o que isso muda a minha vida na prática? Saber quem é Jesus, saber qual é a sua missão, como isso me muda na prática? Como isso faz sentido para mim? O que eu tenho a ver com o fato de Jesus ser quem ele é, e o que eu tenho a ver com o fato da missão dele ser revelada para esses discípulos e também por todas as Escrituras? O que é necessário da minha parte agora, a partir dessa compreensão? E Jesus está deixando muito claro para esses homens o que se torna muito claro para nós também, quando ele faz essa primeira definição, dizendo que um discípulo é alguém que nega a si mesmo. A palavra grega traduzida aqui por negar é uma palavra de negação forte, enfática, que nesse caso significa esquecer-se inteiramente de si mesmo. A tradução dessa palavra poderia ser tranquilamente rejeitar qualquer pensamento de fazer aquilo que me agrada e não aquilo que agrada ao próprio Deus. E essas palavras começam a tomar forma na nossa mente e começam a contrariar algumas questões que nós pensamos sobre a vida, baseados na nossa própria cultura, porque a nossa cultura nos incentiva a vivermos uma vida totalmente egoísta. A nossa cultura nos convida constantemente a buscarmos as nossas prioridades de vida, a estabelecermos os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos planejamentos de vida, a atender todos os nossos caprichos, a satisfazer todos os nossos desejos, a ouvir o nosso próprio coração, a fazer aquilo que nos agrada, a buscar aquilo que nos traz felicidade, porque para muitos a finalidade última do ser humano é ser feliz. Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: independente do que você pense sobre felicidade, independente dos seus planos, sonhos e planejamentos,
um discípulo de Jesus é alguém que é capaz de negar-se a si mesmo. E é uma fala muito profunda, porque quando a gente fala dessas coisas, normalmente, nós relacionamos essa fala com fatores externos. Eu vou abrir mão de fazer coisas que me agradam. Por exemplo, eu vou me dedicar ao jejum. E aí eu vou ficar sem comer durante um tempo porque eu estou negando a mim mesmo. Faz algum sentido? Faz. Não estou falando contra o jejum, é uma disciplina espiritual, é uma prática. A gente vê Jesus, inclusive, incentivando isso no Novo Testamento, a gente vê isso por todo o Antigo Testamento, mas o jejum é uma das disciplinas mais mal compreendidas. Tem gente que acha que jejuar é uma forma de obrigar Deus a fazer o que você quer. E vão criando algumas formas interessantes, dizendo, olha, eu estou convocando um jejum para que o meu candidato seja eleito, eu estou convocando um jejum para ter o dinheiro para pagar as contas no final do mês, eu estou jejuando, porque para alguns, abrir mão desse conforto é obrigar Deus a fazer o que se quer. E as pessoas pegam algumas formas também, que não têm absolutamente nada a ver, e transformam aquilo em um elemento sagrado. Eu vou te dar um exemplo. Daniel foi levado para a Babilônia com outros 3 jovens que eram, vamos lá, Pedro, Tiago e Sadraque, Mesaque e Abidnego, certo? Vocês estão espertos hoje e não responderam a isso aí. E aí quando ele chega lá, para ele não se contaminar com as iguarias oferecidas no palácio, o que ele faz? Ele fala, eu não vou comer isso que está sendo oferecido e eu vou me dedicar aqui durante alguns dias a comer exclusivamente legumes cozidos e beber água. A minha dieta vai ser exatamente essa, e aí tem aquela discussão, mas não pode e tal, e ele fala, não, vou fazer isso, o copeiro lá concorda com essa história, depois de 21 dias Daniel está mais forte que os demais, enfim, esse não é o ponto. O grande ponto é que os crentes fizeram o quê? Jejum de... Já fizeram, né? Para responder assim, com certeza já fizeram. Onde o que eles fazem? Eu vou ficar 21 dias... comendo só legume, exatamente igual o Daniel fez, porque do mesmo modo que Daniel foi honrado por Deus no palácio, se eu fizer a mesma coisa, Deus vai me honrar. O texto está falando sobre isso? Não. É um texto normativo que diz que a gente tem que jejuar exatamente igual Daniel? Absolutamente que não. Mas as pessoas transformam isso como uma forma de dizer para Deus que Ele tem que fazer o que eu quero que Ele faça. De manhã eu dei uma dica aqui, se você pensa em fazer o jejum de Daniel, se você acha que isso é importante, se você acredita que você deve biblicamente fazer esse jejum, quando você acabar, pula numa cova com leões famintos, se você sair de lá vivo, eu acredito na tua teoria, mas é muito provável que isso não aconteça. As pessoas então pensam em abrir mão apenas em fatores externos. Vou me dedicar aqui, eu estou num propósito. Aí você pensa assim, bom, propósito, né? A pessoa deve estar se dedicando a orar. Qual é o teu propósito? Vou ficar sem comer doce um mês. Isso não é propósito, é dieta, pô. Vai ter um benefício para a minha vida espiritual? Não sei, é provável que você emagreça, inclusive, mas não tem absolutamente nada a ver com a tua espiritualidade. Negar-se a si mesmo não é abrir mão desses fatores externos. Negar-se a si mesmo é abrir mão da prerrogativa de controlar e dominar a própria vida. É tirar o seu eu do centro do seu coração, do trono do seu coração, e deixar que Deus ocupe esse lugar. Quando nós falamos disso, especialmente a partir do que nós conversamos no início sobre essa busca por relevância, por influência, por popularidade, a gente começa a pensar que toda essa busca, na verdade, pode ser apenas um sintoma de um problema que é muito maior. Por que razão as pessoas estão abrindo mão de valores em troca de popularidade? Por que razão a influência e o número de seguidores em redes sociais são as formas utilizadas para medir o valor de alguém? O problema é muito maior do que isso. Na verdade, essas atitudes revelam pessoas com séria dificuldade com a questão da sua própria identidade e do seu senso de propósito na vida. As pessoas tentam preencher o seu vazio existencial. As pessoas tentam suprir as suas crises existenciais, imaginando que quanto maior é a sua influência, que quanto maior é a sua relevância, mais elas vão ter esse senso de propósito, o senso de noção do porquê que eu estou aqui, e essa identidade, na verdade, que justifique a sua própria existência. O que nós temos visto, irmãos, é exatamente o contrário. Quanto mais as pessoas buscam preencher esse vazio nessas coisas,
mais elas estão frustradas, sempre buscando mais e nunca conseguem se satisfazer. Por isso nós precisamos de Jesus, porque só Ele pode nos dar uma nova identidade e um senso de propósito. O convite de Jesus para os seus seguidores é o seguinte: não busque identidade em qualquer outra coisa. Abra mão, inclusive, dessa busca desenfreada que muitos têm. Desistam da tentativa de encontrar propósito na vida em qualquer coisa que não seja no próprio Jesus. Tire o seu eu do centro da sua vida e confie em Jesus. Muitos transformaram Deus numa espécie de ajudante para você realizar os seus sonhos. Deus, para alguns, é um servo, que eu preciso realizar os meus sonhos, eu jejuo, oro, dou dinheiro para a igreja, venho na igreja e coloco esse pedido diante de Deus, e Ele então é alguém que vai me ajudar na minha realização e na realização daquilo que eu sempre planejei. A proposta de Jesus para o seu seguidor é a seguinte: abra mão de qualquer sonho que você tenha, se for preciso, e se dedique ao propósito de Deus para você, que é ser um seguidor de Jesus Cristo, ser um discípulo dele. Não é meramente deixar de contar com uma porcentagem do seu salário para doar na igreja. Não é entender que todo o teu dinheiro não pertence a você, não é teu, mas é do Senhor. Não é abrir mão do teu lazer um dia por semana para estar aqui, mas é compreender que toda a tua agenda, que todo o teu tempo não pertencem a você, mas ao Senhor. É compreender que é exigido de um discípulo, é exigida uma dependência total, uma entrega total, e é esse o nível de compromisso que Jesus exige daqueles que são seus seguidores. Em Marcos capítulo 10, Jesus, conversando com um homem, ele diz para os seus discípulos o seguinte, que para o homem é impossível que ele seja salvo, o homem é incapaz de salvar-se, mas tudo que é impossível, para Deus é possível. Ele vai dizer que para Deus todas as coisas são possíveis. Os 12 estão ali. Dentre eles, sobre quem que a gente está falando? O Máscara? Não, dentre eles, Tiago, o menor. Os 12 estão reunidos, dentre eles esse homem, e Pedro, como porta-voz dos 12, ele se levanta e fala em nome dos 12 o seguinte: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Mesmo sem ter tanta informação sobre esse homem, ele estava no meio desses 12, ele estava representado nesse grupo de pessoas que é capaz de abrir mão. Mesmo não sendo tão destacável, mesmo não sendo tão notável entre os seus pares, Tiago, o menor, tem muito a nos ensinar sobre essa primeira designação que Jesus dá para os seus discípulos, que é negar a si mesmo. A frase de Jesus continua e ele diz o seguinte: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Se um discípulo de Jesus é alguém que nega a si mesmo, um discípulo de Jesus é alguém que toma a sua cruz. E há um problema também nessa frase, porque a gente ouviu tanto essa frase por toda a nossa vida, que ela perdeu o significado para nós. Nós banalizamos o significado dessa frase e nós pensamos que tomar a cruz é lidar com algum problema em particular, ou normalmente é lidar com alguma pessoa chata, insuportável, ou algo parecido que a gente tenha que aturar como sendo a nossa cruz, e a gente vai dando nome para a cruz. Você já deve ter feito isso, já deve ter visto alguém falar sobre isso. Por exemplo, a minha cruz que eu tenho que carregar é o Botafogo. Essa é uma cruz legítima. A minha cruz que eu tenho que carregar é a minha esposa. Já está me olhando com o olho ruim, é só um exemplo. A cruz que eu tenho que carregar é o meu marido, meu sogro, minha sogra, e a gente vai nominando as nossas cruzes, de modo que a gente pensa que Jesus está falando sobre isso. Tomar a cruz é lidar com algum problema, aturar alguma pessoa, suportar alguma dificuldade. O texto é muito maior do que isso. Jesus está falando no contexto do primeiro século, para pessoas que eram subjugadas ali pelo Império Romano, num lugar onde havia pena capital, a pena de morte, e a cruz era para aqueles homens um instrumento da pena de morte, da pior das mortes possíveis. Os piores criminosos eram levados à cruz. No contexto desse versículo, Jesus tinha acabado de dizer aos seus discípulos o seguinte: olha, eu sou o Messias, eu estou revelando a minha identidade, e eu estou prestes a ser perseguido e morto pelos líderes religiosos judeus. Ele diz para os seus discípulos o seguinte: olha, eu vou sofrer, eu vou ser rejeitado e morto. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. Nesse contexto que Jesus está dizendo para os discípulos é o seguinte: eu vou passar por tudo isso. Se você estiver disposto a me seguir, você deve estar disposto a fazer exatamente a mesma coisa. É nesse contexto que ele profere essas palavras. Você deve tomar a sua cruz. Você deve estar disposto a morrer se for preciso. Você deve estar disposto a abrir mão de qualquer coisa que não seja o Evangelho, de qualquer coisa que não seja o reino de Deus, de qualquer coisa que não seja aquilo que eu estou me dedicando, que é anunciar a mensagem do Evangelho. O convite de Jesus para os seus discípulos tem a ver com uma abnegação total, com abrir mão de qualquer tentativa de encontrar identidade, propósito e relevância em algo que eu possa produzir ou fazer. É negar-se a si mesmo, é tomar a sua cruz, e ele fala diariamente. Paulo vai dizer também mais à frente que por amor a Cristo nós somos entregues à morte todos os dias, e é exatamente isso. Talvez não para nós no sentido literal, físico, como esses irmãos enfrentavam perseguição logo no início da história da igreja, mas temos que estar dispostos a abrir mão da nossa própria popularidade, nossos objetivos, nossos planos para a vida. E aí, lendo sobre isso, eu pesquisei e vi uma frase muito interessante essa semana, de um homem que diz o seguinte: em nossos dias, ser um verdadeiro cristão é ser um escândalo. Em nossos dias, ser um verdadeiro cristão é ser um escândalo. E para mim, o que foi mais escandaloso dessa frase é que ela foi dita por um homem que viveu no século XVIII, chamado George Whitefield, o grande evangelista do século XVIII, George Whitefield. Século XX, Billy Graham, século XXI, Flávio Neves, os grandes evangelistas ao longo da história. É muito atual, né? Pensar que alguém no século XVIII faz uma afirmação desse porte e pensar na nossa própria realidade, e a gente vê que é exatamente isso. Ser um verdadeiro cristão é ser um escândalo. Experimente defender nas suas redes sociais os valores bíblicos sobre família, por exemplo. Experimente defender valores cristãos sobre sexo e casamento, para você ver a rejeição e a perda de popularidade que você vai sofrer. Experimente dizer para a nossa cultura que o casamento, de acordo com a palavra de Deus, só existe entre um homem e uma mulher. E você vai ver o que vai acontecer com a sua popularidade. Experimente afirmar que o sexo é para ser desfrutado apenas na intimidade do casamento. E nessa sua popularidade cai, inclusive entre os membros da igreja, se você não tomar cuidado. Experimente dizer também, por outro lado, e defender os valores bíblicos do pobre, do imigrante, do marginalizado, e aí você vai ver a perseguição e o cancelamento de outro segmento da sociedade. O convite de Jesus aos seus seguidores é um convite de rendição total ao Evangelho, de negar-se a si mesmo, de tomar a cruz, nesses termos. E aí é muito claro para nós, olhando para as Escrituras, que se alguém é totalmente comprometido com o Evangelho e fiel ao Evangelho, essa pessoa vai ser definida como um discípulo de Jesus, que esse é o elemento primário e fundamental da sua identidade. Se nós compreendemos isso, a gente não vai ficar nessa busca desenfreada por tentar enquadrar o Evangelho de Jesus em qualquer ideologia humana, seja ela política ou religiosa, por exemplo. A gente vai compreender que a mensagem do Evangelho é algo muito maior, e eu não estou dizendo que você não tem que ter uma ideologia, são caminhos de construção da sociedade, não há o menor problema com isso. Mas a grande questão é que para nós cristãos, o elemento primário que nos define é somos seguidores de Jesus Cristo. Se a minha fidelidade ao Evangelho é colocada em xeque, porque eu preciso discordar do Evangelho para defender, por exemplo, uma mentira, afinal de contas, os fins justificam os meios para alguns, eu não estou sendo um discípulo fiel de Jesus. Eu estou abrindo mão de valores que me são caros e preciosos a partir das Escrituras para simplesmente defender o lado que eu acredito. Se eu preciso abrir mão da fidelidade do Evangelho para relativizar a questão da ética sexual, afinal de contas eu não posso desagradar aqueles que andam por um caminho totalmente contrário às Escrituras, eu não estou sendo fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. O que a gente consegue concluir disso?
que ser fiel ao Evangelho de Jesus Cristo necessariamente é um caminho de perda de popularidade. Que ser fiel ao Evangelho de Jesus Cristo é sofrer perseguição de todos os lados, porque o Evangelho não cabe em qualquer ideologia humana. Jesus está dizendo para os seus seguidores, e é muito interessante notar que dentre os seguidores de Jesus, eu não sei se você já percebeu, a gente ainda vai falar sobre esse homem, tem um homem lá chamado Simão, que é zelote. Eu não sei se você sabe o que é zelote, a gente vai falar sobre isso, mas era o mais revolucionário da época. Era um partido religioso que acreditava que tinha que tomar o poder de volta das mãos de Roma por meio da revolução. Era quase um MST, né? A gente pode dizer assim, um cara que, se precisasse invadir as coisas, ele ia para dentro e ia fazer. E esse homem é chamado para ser discípulo de Jesus. Por outro lado, a gente vê um coletor de impostos, funcionário público, trabalhava para o império. Meu irmão, não sei se você está conseguindo entender, mas Jesus é capaz de ser Senhor de gente da esquerda e da direita. Não sei se você já pensou por esse lado e por esse prisma. Sabe por que a convivência deles era possível? Porque o Evangelho estava acima das ideologias, dos projetos de poder e dos pensamentos individuais de cada um. O chamado de Jesus para o seu discípulo é o seguinte, não é deixe de ter, deixe de acreditar, deixe de ser um cidadão, não estou falando sobre isso. Temos os nossos deveres enquanto cidadãos e precisamos exercê-los, inclusive. Temos o direito de discordar, mas não temos o direito de nos acharmos mais ou menos pecadores de acordo com nossas preferências, porque o que nos define de fato é a disposição em negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguirmos o caminho que Jesus tem preparado para cada um de nós. Tomar a cruz não é ter um problema nas costas que o atormente por toda a vida. Tomar a cruz é estar disposto a perder absolutamente tudo por Jesus, inclusive a sua própria vida, se for preciso. Em João, no capítulo 6, Jesus faz um discurso muito duro para uma multidão que estava o seguindo apenas para ver os milagres e comer os pães e peixes que ele havia multiplicado. 5 pães, 2 peixes, Jesus faz fiz para toda aquela gente reunida ali. E as pessoas o acompanhavam só para comer essas coisas e para ver os milagres. E Jesus vai fazendo um discurso muito duro, e o texto vai dizendo que as pessoas elas vão saindo, de modo que só restam os 12. Dentre eles, quem está lá? Vocês estão com medo? Vamos lá, gente. Dentre eles, Tiago o menor, Tiaguinho. Jesus falava sobre esse nível de compromisso para os seus discípulos. Em um dado momento ele diz, olha, se alguém quiser ter parte comigo, essa pessoa precisa comer a minha carne e beber o meu sangue. E aí o discurso vai ficando duro, só restam os 12. Talvez os 12 imaginando um elogio de Jesus, dizendo, vocês são de fato os que eu escolhi bem, sabia que vocês não iriam embora. Mas o texto diz que Jesus olha para aqueles homens com ternura no olhar, com todo o carinho, diz para eles assim, vocês também não querem ir embora, não? E Pedro responde em nome dos 12, mais uma vez, dizendo, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ao que Jesus responde, não fui eu que escolhi vocês, os 12, todavia, um entre vocês é um diabo. Mais um spoiler aí do porquê da série falar em 2 destinos, porque Jesus está se referindo a Judas Iscariotes. Nesse texto, onde os discípulos estão reunidos, Tiago, o menor, estava entre eles. Ele ficou depois desse discurso. Isso nos mostra que, mesmo não sendo tão notável, ele era um homem disposto a dar, inclusive, a própria vida pela causa de Jesus e do Evangelho. E a tradição e os historiadores do primeiro século vão dizer que ele foi, de fato, martirizado. Ele morreu por causa da mensagem do Evangelho. Um discípulo de Jesus é alguém que nega a si mesmo, é alguém que toma a sua cruz. Em terceiro lugar, um discípulo de Jesus é alguém que o segue. Essa parece ser a afirmação mais óbvia, mas nos traz algumas implicações interessantes também, porque esse é o chamado fundamental de Jesus para os seus seguidores. Para alguns homens ele vai dizer simplesmente isso, siga-me. É exatamente assim que ele chama os 12, e o que eu acho mais interessante olhando para esse texto, é que Lucas ele expande esse chamado para além dos 12. Leia comigo lá no começo do verso 23. Jesus ele estava com uma multidão ali, né, as pessoas que estavam ali,
E aí, de repente, no meio dessa conversa, o texto do verso 23 vai dizer o seguinte, que Jesus disse a todos. Ou seja, esse convite para o discipulado não está restrito aos 12, mas esse convite ele foi expandido para além desses homens. Ele traz a ideia de que esses são os critérios, os pré-requisitos, as características exigidas de alguém que deseja segui-lo. Mas aí talvez você pergunte, mas o que é de fato seguir a Jesus? Para aqueles primeiros discípulos significava que eles literalmente sairiam de onde estavam e iriam com ele para algum lugar. Deixariam a velha vida, as suas ocupações, as suas profissões, para estarem perto de Jesus, passando tempo com Ele, mas tinha a ver também com a disposição de fazer aquilo que Ele também fazia. Foram seus seguidores que deram continuidade à sua missão. Pouco antes de subir ao céu, Jesus disse para os seus discípulos, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Logo em seguida ele vai aos céus, a mensagem do Evangelho começa a se expandir, nós chegamos ao livro de Atos e percebemos que são os seguidores de Jesus que dão continuidade à sua tarefa, ainda que ele já não estivesse mais presente fisicamente entre eles. Isso nos encoraja, irmãos, porque nós também não temos Jesus fisicamente presente entre nós, mas isso não significa que há um impedimento para que não sejamos seus seguidores. Abra a Bíblia comigo em Atos 5. Jesus já não estava mais entre eles. Versos 41 e 42, um pouco antes você vai ver que os apóstolos eles foram açoitados, proibidos de falarem sobre Jesus. Dentre os apóstolos estava Tiago o menor. Olha o que dizem os versos 41 e 42 do capítulo 5 de Atos. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Jesus não estava fisicamente entre eles, mas os seguidores de Jesus seguiam ensinando e proclamando que Jesus é o Cristo. As perseguições sobrevinham sobre eles, os discípulos de Jesus seguiam proclamando e ensinando que Jesus é o Cristo. Eles foram proibidos de falar sobre o Evangelho, os discípulos de Jesus seguiam ensinando e proclamando que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. A igreja de Jesus Cristo não deve temer perseguição. A igreja de Jesus Cristo deve temer perder a fidelidade a Deus na sua tarefa mais importante, que é anunciar o Evangelho. Independente do que vinha sobre esses homens, dentre eles Tiago o menor, eles estavam proclamando e anunciando o Evangelho, porque essa é a verdadeira marca de alguém que é um seguidor de Jesus de fato. É alguém que anuncia a mensagem de reconciliação por meio de Jesus, a mensagem do Evangelho, de que o homem separado de Deus por causa do pecado, ele pode se achegar a Deus por meio de Jesus, da sua vida perfeita, da sua morte, da sua ressurreição. Abrir mão dos meus valores e convicções e entender que essa mensagem é mais importante do que o meu conforto, o meu bem-estar e até mesmo do que a minha própria vida. E talvez diante de tudo isso você diga assim, mas eu não sei se eu estou pronto, preparado, eu não sei se eu quero isso. Porque é um caminho muito difícil e muito duro, e será que isso vale a pena? Quem nos garante que sim é o próprio Jesus, no verso 24 de Lucas 9. Quando ele termina de fazer essas afirmações, ele conclui dizendo, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Ele apresenta um paradoxo que é contrário à nossa cultura de busca por relevância, por ganhar a nossa própria vida, mas é um caminho que vale a pena, porque Jesus está dizendo que há duas possibilidades agora para nós. Ou você vive em busca das tuas realizações, projetos pessoais, os teus desejos, os teus sonhos, e o fim desse caminho vai ser você perdendo a sua própria vida e se perdendo em si mesmo. Ou você vai para o outro caminho, que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz, decidir seguir Jesus, abrir mão daquilo que é tão fundamental para você, mas não é tão fundamental assim para o Evangelho. E o fim desse caminho, segundo o próprio Jesus, é que você vai ganhar a sua própria vida. E se você ainda não é um seguidor de Jesus, talvez você se pergunte, mas para mim como isso faz sentido?
Pode ser que você esteja se perdendo na sua caminhada, nessa busca por popularidade, sucesso, produção, como se essas coisas fossem fundamentais na sua vida. O caminho de Jesus para nós é nos dar uma nova identidade a partir do Evangelho, a despeito do que a cultura pensa sobre você, a despeito de como as pessoas te meçam ou usem algumas métricas que são deficientes para te medir, para medir a sua importância, a tua identidade, o teu propósito. Independente de qualquer uma dessas coisas, em Jesus nós temos uma nova identidade que não é definida pelo que podemos fazer, pela nossa popularidade, pelo nosso sucesso. Em Jesus Cristo nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Filhos amados de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e absolutamente nada muda isso. Um filho sendo popular ou não, ele é amado por Deus. Um filho sendo relevante ou não, ele é amado. Um filho sendo alguém de extremo sucesso profissional ou sendo um profissional regular na sua caminhada, ainda assim ele é amado. E quando a gente compreende que essa nova identidade que o Evangelho nos dá, ela não está fundamentada em nós ou o que nós podemos fazer, mas está fundamentada no fato de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu passo a compreender que esse caminho de me tornar um seguidor de Jesus é algo que vale a pena hoje, porque eu recebo uma nova identidade, porque eu sei quem eu sou, independente do que eu faça, independente das minhas realizações, independente dos meus sonhos serem realizados ou não, eu recebo hoje essa nova identidade e eu tenho a garantia também de uma vida eterna, de uma vida diante do Senhor para todo sempre. Esses são os caminhos propostos diante de nós e cabe a você pensar. Para concluir, eu quero voltar a tua atenção para o início do verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me. Ele está definindo os termos, não é você quem decide isso. Não é você que diz assim, eu quero ser um seguidor de Jesus, mas eu quero fazer desse modo. Não. Jesus está dizendo, é desse jeito. Se alguém quiser me seguir, é desse jeito. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pensa bem se é isso que você quer. Eu não estou negociando. Eu não estou abrindo mão de valores e princípios para aumentar o número de seguidores. Não é Instagram isso. É ser seguidor de Jesus. Um seguidor precisa necessariamente negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. E esse convite é estendido a todos, inclusive para você e eu hoje à noite. Queria propor algumas aplicações para você pensar, primeiro em termos individuais. Isso significa que é algo que você precisa analisar a sua própria existência enquanto seguidor de Jesus. Como tem sido a tua postura enquanto discípulo? Você está disposto a abrir mão do que você tanto sonhou em prol do Evangelho? Você está disposto a negar a si mesmo? Está disposto a abrir mão das tuas realizações e projetos pessoais em prol do Evangelho de Jesus Cristo? Se não, essa é uma excelente oportunidade de você repensar a tua jornada enquanto discípulo de Jesus. Pensando de modo um pouco mais coletivo, como você evidencia nas tuas relações que você está comprometido com esse modo de vida que nós falamos hoje? Jesus abriu mão e foi reconhecido como um de nós, ele viveu uma vida em prol do outro. Como tem sido você nas tuas realizações, nas tuas relações? Você tem agido assim? Você tem priorizado o outro em detrimento da sua própria motivação, da sua própria busca pessoal? Se não, é uma excelente oportunidade para você repensar isso e pedir misericórdia ao Senhor. E pensando ainda de forma mais ampla na nossa cidade, a grande marca de um discípulo de Jesus é que essa pessoa está comprometida em ensinar todos os dias e proclamar que Jesus é o Cristo. E como tem sido a tua postura em relação a isso? Você acha que essa tarefa é só do pastor da igreja, dos líderes da igreja? Você acha que essa tarefa é só para quem recebeu um chamado específico para anunciar que Cristo é o Senhor? Queria chamar a banda à frente, eu queria que você pensasse enquanto isso. Porque é muito fácil, irmãos, nós dizermos que queremos a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país transformado.
Mas a gente tem que compreender que o único modo de isso acontecer, de fato, é por meio da pregação do Evangelho. Que sejamos gratos ao Senhor pela oportunidade de refletir nessas questões, através da vida de um homem como Tiago, o menor. Alguém que para muitos seria um fracassado, mas foi alguém que cumpriu com êxito a principal tarefa da sua vida, que é a nossa principal tarefa também: ser um fiel seguidor de Jesus. A métrica do reino de Deus não tem a ver com popularidade. A métrica do reino de Deus tem a ver com fidelidade e que o Senhor nos encontre fiéis a Ele. Que oremos sempre para que o Senhor nos capacite a sermos seus seguidores, negando a nós mesmos, estando dispostos a segui-lo, ainda que o fim do caminho seja uma cruz, para que Cristo seja de fato o centro do nosso ser, o centro da nossa igreja, o centro de todas as coisas para a glória do seu próprio nome. Que Ele nos abençoe.